a justiça, se tornou pecador, perdeu a luz, perdeu a glória, se distanciou da imagem do seu Criador, porque pecou, perdeu o brilho, perdeu a luz. Então, todos condenados à morte e ao esquecimento. Quando o Criador colocou a árvore aqui em cima, ele disse: Adão, filho da humanidade, filho da humanidade. Quem que falava isso também? Lembra do Mashiach? Eu sou o filho da humanidade, eu sou o filho do homem. Sou o filho do homem, é. E as pessoas não entendiam, continuam não entendendo. Eu sou o filho do homem, eu sou o filho da humanidade, eu sou Adão. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Houve a lei, essa é a lei. Não peca, não coma, não coma do fruto desta árvore. Explicou o porquê. E ele agora sabia bem, ele passou a conhecer todas as possibilidades de pecado. Antes ele não conhecia. Não coma do fruto. O dia que você comer, você me desobedece. Você não sabe, o teu corpo vai ser limitado, você vai pecar. Com o pecado, você vai passar, vai surgir em você a morte, você vai ter conhecimento da morte, vai perder, vai se distanciar das qualidades da justiça. Consequentemente, você vai perder tudo. Você vai morrer. Você vai literalmente morrer, Adão. Então, a lei é uma lei geral. O Criador não abre precedentes. É uma lei geral. Não coma. No dia que você comer, você peca. E o salário do pecado será a morte. E as pessoas não entendem até hoje ler o Romanos, porque estávamos presos debaixo da lei do pecado, da morte do pecado. E não entendem do que se trata esse assunto. O que é pecado? Aqui eu não vou entrar em hebraico, não vou entrar em grego. Bem simples, o que é pecado? Pecado é iniquidade. Iniquidade é a quebra de princípios, é a quebra dos princípios de justiça que foram criados pelo Criador. Amor, alegria, paz, felicidade, bem-estar, liberdade, respeito, saúde, vida, plenitude, etc. Isso tudo é natural ao ser humano. Isso tudo era natural de Adão. Hoje, para a pessoa conseguir chegar nisso daqui, é tanta luta, é tantas coisas, é tantas... Porque ela está distante, ainda está distante. Porém, isso daqui era natural. O pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é quebra de princípios. Em outras linguagens fala, iniquidade é a quebra de mandamentos, é a quebra de preceitos, é a quebra de leis. Mas o que é uma lei? O que é uma lei fundamental? O que é uma lei inerente ao ser humano? O que são os direitos e garantias inerentes ao ser humano? Não são justamente direitos que lhes são próprios à vida, à alimentação, à educação, à felicidade, à paz, à saúde, ao bem-estar, à integridade física, moral, psicológica? São coisas que lhes são próprias. Coisas que lhes são próprias. Porém, quem está debaixo do pecado corre um grave risco de não respeitar os direitos que são próprios da personalidade do Criador, cai na idolatria, os direitos que são próprios do ser humano, dele próprio e do seu próximo, porque ele está debaixo da lei do pecado. Ele não é mais justo. Consequentemente, então, para cada princípio de justiça que é o que o Criador quer, depois do pecado é colocado uma sanção, uma forma, uma punição, um pagamento para o descumprimento. Por quê? Porque o homem está debaixo do pecado. Mas o Criador não abre mão dos princípios que ele criou. Então tá aqui, eu não abro mão de você respeitar o direito, a liberdade, a individualidade do teu próximo. Mas muitos vão desrespeitar porque são pecadores. Então veio uma punição por cima. Se você não faz por princípios de justiça, então você faz por medo da punição. Isso é uma lei. Só que o primeiro aspecto de uma lei são os princípios de justiça.
que ela quer assegurar. Porque se o homem fosse justo, não precisaria das punições, então não precisaria da lei. Mas os princípios são eternos. Pecado e iniquidade. Iniquidade é a quebra dos princípios de justiça que foram criados pelo próprio Criador. Amor, alegria, paz, felicidade, bem-estar, liberdade. Aqueles princípios que eu falei. Qual a diferença de princípio de justiça para a lei? Princípio de justiça são os direitos naturais, inerentes à própria existência, à personalidade e individualidade do Altíssimo e de cada ser e criatura criados por eles. Uma lei traz em seu bojo, primeiramente, um princípio de justiça. Na sequência, uma sanção, punição ou obrigação para quem descumprir. As leis asseguram o cumprimento e respeito dos princípios de justiça. Acabei de falar para os infratores. Toda quebra de um princípio traz a quebra da justiça. As leis asseguram a idoneidade a respeito dos princípios. No jardim do Éden só existiam os princípios, pois todos eram justos. Onde existe o pecado, são as leis que asseguram a idoneidade dos princípios de justiça. Não matarás. Eu falei, na verdade, uma lei. Retira o não matarás, porque o homem justo não tem vontade de matar. Só que o princípio da vida dele e a minha é um princípio eterno. Então, um justo não tem vontade de tirar a minha vida, e nem eu vontade de tirar a dele, e nem ele a dele próprio, e nem eu a minha própria, porque os princípios estão em mim. Quando esse princípio de justiça já está incorporado. Porém, se esse princípio de justiça não está no meu coração e corre o risco de eu quebrá-lo, eu vou cometer uma violência gravíssima. Gravíssima, gravíssima, gravíssima. Então veio uma lei para me mostrar o preço dessa quebra. Se eu fosse justo, não precisaria da parte sancionatória. Se eu sou justo, a parte de sanção não é para mim, mas os princípios me são próprios. E as pessoas não entenderam isso até hoje. Certo, aqui é um slide um pouco mais resumido e eu explico ele no próximo. Tá aqui, Adão, pecador, perdeu os princípios de justiça, foi inferiorizado, mudou até a estrutura genética. Tá aqui. Ele não tem mais acesso às águas elevadas. Ele perdeu acesso ao paraíso. E ele está aqui. Inicialmente, a sua alma, o seu ser, o que lhe é próprio, morreu, perdeu acesso a esse local. Perdeu acesso, que é morte pior do que isso. Está num local de sofrimento, um local de angústia, de trabalhos, etc. E como consequência da morte da sua consciência, da sua conexão com o Criador, o seu corpo também definharia gradualmente, gradualmente até morrer, sobrando o esquecimento, a morte eterna. E de Adão proveu toda a humanidade, proveu todo o ser humano, proveu toda esta carne. Não tem um que escapa. Não tem nenhum que escapa. Todos nascem em Adão. Todos são participantes de Adão. Todos recebem esse DNA, essa herança de pecado. Mas existiu e existe alguém que nasceu no seio dessa humanidade, descendência de Adão. Ele nasceu aqui, porém, ele não é daqui. Eu fiz até um gráfico, Observa que nós temos aqui uma órbita dessa criação superior, porém, ainda muito superior. Ele desceu e nasceu aqui. Quem que é ele? O segundo Adão. Paulo falou disso. O segundo Adão, mas o que você quer dizer com o segundo Adão? O Criador refez esse DNA. Não esse daqui, o que estava aqui. O Criador trouxe novamente. Que misericórdia, que amor é essa pela humanidade? Ele não precisava. Pecou, esqueceu. Eu fico aqui na minha glória e todo mundo esquece. Mas o Criador, ele é muito amoroso.
e muito misericordioso. Ele, no tempo da sua misericórdia, ele trouxe novamente. O que ele trouxe novamente? Ele trouxe o DNA, esse DNA do ser humano, esse DNA primitivo, esse DNA original. Aí vem a pergunta: Adão é Deus? Quando estava aqui? De forma alguma. Mas ele precisou de condição humana, ele precisou de um homem e de uma mulher. Foi o único homem na história que gerou uma mulher. Que a mulher foi tirada dele. Antes de ser tirada, era como se fosse um todo. Estava ali o homem e a mulher, estava ali a condição humana. Mas a mulher foi tirada dele para que gerasse descendência. Porque enquanto estava só nele, não surgia descendência. Retirou a mulher dele próprio para depois voltar a se unir e gerar um descendente. Está aqui um corpo glorificado. Um corpo que é de um DNA superior, de uma órbita superior. Porém, Adão foi feito alma vivente. O que quer dizer? Adão surgiu aqui. Espírito, alma, corpo aqui. Nasceu aqui. Vamos voltar? Pecou. Ó, fiz ele até menor. Inferiorizou, mudou tudo. Porém, o Altíssimo trouxe alguém que não foi feito alma vivente, mas foi feito espírito vivificante. Porque ele é superior ao Adão dessa órbita aqui. E veio e trouxe o DNA, mas não o DNA dessa turma aqui. Ele trouxe no Mashiach, ele trouxe em Cristo, ele trouxe em Yeshua, em Jesus, ele trouxe o DNA daqui. Mas só uma vez ele se deu a conhecer nesse corpo glorificado. Ele não tinha morrido ainda não. Porque ele não precisaria morrer. Ele morreu por nós, ele não precisaria morrer. O DNA dele não morria, o DNA dele não era sujeito à morte porque não tinha pecado. Ele tinha o direito de ter esse corpo porque ele é de cima. Ele, sendo de cima, se desfez da sua glória. Ele se desfez, se despiu da sua glória superior. Poderia ter assumido uma glória inferior, mas superior a essa não. Ele desceu. E o Criador, para formar um segundo Adão, para misericórdia, amor e graça dessa humanidade condenada ao pecado, ele trouxe no corpo do Mashiach o DNA do justo, o justo dessa criação. Trouxe aqui. Porém, o Mashiach, tendo esse DNA, foi colocado dentro do ventre de uma mulher para ter vínculo com a humanidade, para cumprir as promessas feitas à tribo de Israel, a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi, que do seu tronco sairia pela eternidade o rei de Israel. Porém, ele trouxe de novo, se desfez também da glória desse corpo e nasceu nesse corpo igual o meu. Porém, ele poderia ter nascido num palácio, mas não, nasceu no mais simples dos lares. Porém, entre os mais justos dos homens. Mas todos estavam debaixo do pecado. Porém, ele escolheu alguém que estava sobre alguns aspectos que eu vou explicar aqui para frente. Então ele desceu da sua glória para trazer o corpo desse segundo Adão aqui, desse primeiro Adão. Trazer de novo esse DNA. Esse DNA aqui não está sujeito ao pecado. Enquanto estava aqui, não estava sujeito ao pecado porque não tinha pecado. Mas por que ele trouxe o corpo, o DNA desse Adão aqui? Para poder perdoar toda essa descendência que é filho desse Adão aqui. Profundo, né? Nasceu. Nós já sabemos o que aconteceu. Ele nasceu superior ao pecado, não estava debaixo, não nasceu da condição do homem, não nasceu da condição da mulher, pegou um corpo, sofreu, foi humilhado, venceu tudo. Aqui, estando no meio deles, por causa deles, por amor a eles, tudo que todo esse povo aqui tinha que pagar por causa dos seus pecados, ele trouxe para ele. Incorporou tudo no seu corpo. Todo
todo desprezo ele trouxe para ele, toda humilhação, toda dor, todo sofrimento trouxe para ele. Mas vem a pergunta: como? Isso era impossível de acontecer, porque ele é de cima e trouxe um corpo do primeiro Adão que não estava sujeito ao pecado. Se não estava sujeito ao pecado, é 100% justo. Se é 100% justo, tem direito a um corpo glorificado, a viver num reino de amor e a só ter paz, alegria e felicidade. Mas ele, merecendo tudo isso, nasceu aqui. Pagou tudo o que essa turma precisava pagar e não dava conta. Por quê? Todos debaixo da lei, não tinha como. Como que vai pagar o pecado da sua própria cabeça, se todos nasceram debaixo desse pecado? Não tinha. Então ele, sendo superior, nasceu no meio deles, por amor a eles. E venceu, foi feito o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque ele trazia esse corpo. Esse corpo, esse primeiro Adão, estava em cima, estava em glória. Era tudo por vista. Tudo por vista, era fácil. E tentado pela serpente, pecou. Esse daqui nasceu embaixo, não sendo por vista, num corpo que não era o de glória, apesar de trazer o DNA, mas sofrendo tudo que é inerente ao pecado. Sem ver, por fé, por amor, foi tentado pela serpente, não mais no território de cima, mas no território da serpente. Foi tentado aqui e nunca pecou. Consequentemente, o corpo dele não tinha como morrer. Ele não tinha como morrer. Porém, quando venceu tudo, ele se entregou. Glória! Ele se entregou. O sangue que ele deu foi para remir o primeiro Adão, para aniquilar o pecado original. Como que se dizendo, aniquilar essa história e replantar o Adão para a história que ficou parada aqui voltar a surgir e cumprir o que não foi cumprido. Vocês multipliquem e reproduzam e encham a terra e sejam felizes. E dominem e reinem e sejam cheios de glórias. Então ele aniquilou o primeiro Adão, se tornou o segundo Adão. Mas por que se tornou o segundo Adão? Porque literalmente ele trouxe esse DNA. Esse que era justo pecou, esse que não pecou, esse que era justo pecou, merecia a morte. Esse que trouxe o corpo de Adão antes do pecado, não merecia morrer, mas morreu para resgatar o estrago do primeiro Adão. Foi feito o segundo Adão. E para onde que vai o segundo Adão após a vitória? Volta para a dimensão superior. O que diz a palavra? Ele virá em nuvens de glória. Claro, claro, vai ser dado aos nossos olhos a ver o que nós não vemos. E a dimensão superior vai se manifestar. Porque ela faz parte. Ela vai se manifestar. E ele desce até nas nuvens. Ele vem até na divisória do plano superior e do plano inferior. Ele vem até a dimensão que separa um e outro, dá espaço, abre para que seja visto. Venceu onde que ele está? Ele voltou. Ele veio para onde era para estar o Adão até hoje. Ele foi lá implantar o reino para que os descendentes dessa turma que era para ter nascido em cima e nasceu embaixo, por meio dele agora, possam morrer, ser plantado para aniquilar essa história e ressuscitar, porque ele ressuscitou. Venceu o que tem que vencer e ser levado para lá também. Segundo Adão, filho da humanidade, foi feito da mesma forma que o primeiro Adão, ou seja, de um DNA perfeito. Por ele ter sido de um DNA conforme o primeiro Adão, antes do pecado, ele não estava sujeito ao pecado. Ele merecia ter nascido na dimensão superior. Porém, ele nasceu embaixo como se fosse sujeito ao pecado. O primeiro nasceu em cima, em corpo de glória. Pecou e perdeu a glória. O segundo nasceu embaixo, em um corpo semelhante ao do pecado. Padeceu todas as mazelas que são frutos do pecado sem dever nada. O segundo Adão, Yeshua, Jesus,
Nasceu como se fosse descendência do pecado, porém sem nenhum vínculo com o pecado. Sofreu a totalidade das condenações do pecado, sendo perfeito em justiça. Nunca pecou, nunca errou. Consequentemente, foi feito o primeiro homem completamente justo por essência. Ele foi o que esse daqui deveria ser e não foi. Então ele trouxe o DNA antes do pecado. Quem que criou Adão? E Adão era Deus? Não, Adão foi feito homem. Deus não precisa do homem e da mulher. Esse vínculo do homem com a mulher é para cumprir isso. O homem se une à sua mulher e volta a ser como antes da separação. E se junta o homem com a mulher, então surge um algo maior, surge a descendência. Sofreu a totalidade, não merecia nascer em cima, porém nasceu embaixo, merecia um corpo de glória, mas andou como o mais simples dos homens. Ele venceu nascendo embaixo. Esse pecou estando em cima. Esse daqui venceu estando embaixo. Esse pecou tendo a vista do paraíso. Esse daqui venceu só vendo sofrimento e humilhação. Após sua vitória, foi elevado ao seu lugar de merecimento. Ah, mas você está falando que o local de Yeshua, de Cristo, é nesse plano? Não. Ele formou um corpo para nós. E esse reino precisa surgir para cumprir a sua função de ser. Aí que entra o milênio, que é outra história. Porque Adão precisava reinar e não reinou. Cristo formou, Cristo, Yeshua, ele é o segundo Adão. Ele trouxe esse corpo de Adão para que pudesse trazer a descendência que esse não trouxe. Então agora Cristo traz a sua descendência para reinar no paraíso. Estando em cima, governando, curtindo, aproveitando esse paraíso e envolvendo tudo isso daqui. Aí a gente teria que entrar em Isaías, onde todas as nações sobem para aprender a lei do Senhor, né? O que é inerente, tem toda uma história. Para o homem ser salvo, agora a gente entra na graça. Que as pessoas começam, né? Ah, eu tô na graça, e o que é graça? Sem entender isso daqui, a pessoa não sabe o que é graça. Ela não tem nem noção do que é graça. Apesar de ter realmente sido envolvida pela misericórdia do Altíssimo. Para o homem, observa que o homem está aqui, descendência de Adão, todos debaixo da condenação do pecado. As suas almas já estão mortas, desligadas do Criador. É alguns dias de vida para o seu corpo também cumprir a condenação da lei do pecado e da morte, para ir para o esquecimento, para a morte eterna. E Cristo não queria isso. Para o homem ser salvo, ele precisa ser justificado do seu pecado. Que pecado? Aqui. Pecado original. Tudo que é pecado que nós conhecemos é fruto da queda do homem. Ele perdeu a justiça. Para isso ele precisa eliminar o pecado e restaurar a justiça. No entanto, ele é escravo do pecado por ser parte do corpo do primeiro Adão. Não há possibilidade alguma para o corpo do primeiro Adão. A lei foi a morte. Enquanto você estiver ligado na cabeça Adão, no primeiro Adão, não há condição. A lei ela é imparcial. É morte. É morte. Aí a pessoa lê Paulo e não entende, estava debaixo da lei e entende totalmente errado. Que lei que é essa? É a lei do pecado e da morte. Não coma desse fruto. O dia que você comer, você peca. Meu Deus, glória ao nome santo do Criador. O Criador vem e continuou com isso. Não faça, não faça, não faça. Essa é a árvore que eu coloco. A árvore da ciência do bem e do mal. Continuo colocando ela na tua frente. Olha, não coma, não faça isso. Isso daqui são princípios. Agora você está debaixo do pecado. Você tem consciência do que não agrada o teu Criador. Porém, como você agora conhece o pecado, você tem vontade de ser maior do que você foi feito para ser. Você tem vontade de ser mais bonito do que você foi feito para ser. Você tem vontade de ser mais inteligente. Você tem vontade de ser superior ao teu próximo. Você acha interessante, se você tiver algo um pouquinho mais, você vai ser mais importante. Você agora tem conhecimento da ciência do bem e do mal. E o Criador continua apresentando para você. Não faça.
Está aqui a minha lei, está aqui as minhas instruções, está aqui as minhas regras. Não faça, porque o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? O pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é a quebra dos mandamentos do Criador. Porque em cada mandamento do Criador, ele vem num invólucro de proteção, mas protegendo não é você, protegendo um princípio de justiça. E o que é princípio de justiça? Princípio de justiça são qualidades do Criador que ele colocou no ser humano. Ele vive no ser humano. Ele vivia no justo, porque ele colocou no justo a sua imagem e a sua semelhança. E como que era essa imagem e a sua semelhança? Todos os princípios inerentes ao Criador estavam no homem. Como consequência, ele tinha um corpo glorificado. O homem continua fazendo isso. Para isso, precisa eliminar o pecado e restaurar. Para o homem ser salvo, ele precisa ser justificado do seu pecado. Agora nós entramos em salvação. Para o homem ser salvo do quê? Dessa condenação, da lei, do pecado e da morte. Ele ser salvo da lei que impera sobre ele. Isso é ser salvo. Ele está condenado ao pecado, a sua alma já está desligada. E o seu corpo vai nascer, descendência do primeiro Adão, e vai cumprir os seus dias e vai morrer. E vai para a morte eterna, para a condenação eterna. Ele não tinha como escapar, ele estava preso, estava escravo. Correntes invioláveis. E não tinha um sequer que tinha condição de perdoar, não tinha um justo para poder fazer esse serviço, não tinha um forte para enfrentar o valente deste mundo pecaminoso que fez esse camarada. Não tinha um forte para vencer o Deus, vamos colocar assim, a autoridade que fez esse daqui pecar. Ah, mas é porque ele é muito forte. Não, ele não é forte não. Ele só tem poder aqui. O nosso Elohim, o nosso Criador, ele é o Criador das dimensões. Não tinha ninguém desse território aqui, desse território, é claro, todo mundo é fraco, todo mundo pecou, todo mundo está num corpo frágil. Não tinha ninguém que tinha condição de libertar alguém dessa condenação. Não tinha ninguém. Para isso ele precisa eliminar, para o homem ser salvo, ele precisa ser justificado do seu pecado. Salvação é te perdoar dessa lei que imperava sobre você, para te voltar no marco zero, meu querido. Você tem uma lei que te aprisiona, preso, não tem para onde correr. Você precisa de alguém, de algo, de alguma coisa que quebra essa corrente e te traga de volta ao marco zero. Vai, Adão, te volto no marco zero. Isso é ser salvo. Te quebrar as tuas correntes e te dar a oportunidade de escolha. Será que você entende o que é salvação? Para o homem ser salvo, ele precisa ser justificado do seu pecado. Salvação é justificação do seu pecado. Ah, depois que eu sou justificado, impossível pecar. Não, você pode pecar de novo. Aí complicou tudo. Para isso, ele precisa eliminar o pecado e restaurar a justiça. No entanto, ele é escravo do pecado por ser parte do corpo do primeiro Adão. Está aqui, ó, grudado. Não tem como ele aniquilar o seu pai, a sua cabeça. Não há possibilidade alguma para o corpo do primeiro Adão. A lei foi a morte. E essa lei impera e continua imperando sobre toda a descendência de Adão. É dado. Então, o Criador projeta a sua salvação, que vai vir no futuro próximo, né? No mundo dos céus é um futuro próximo. Então ele projeta a sua salvação. É dado a lei das expiações por meio do sangue dos animais como cumprimento provisório e parcial da sentença dada pelo Eterno, porque suas leis são irrevogáveis. Que é? Não coma do fruto. O dia que você comer, você vai pecar. E o salário do pecado é a morte. Pronto. Para cada quebra para cada desobediência, foi dado a morte. A lei é uma lei, não tem como ser revogada.